Olá, meus irmãos, bom dia! Graça e paz ao seu coração. Estamos novamente, graças a Deus, por aqui nos estúdios onde é realizado semanalmente o nosso podcast Escola do Espírito e com muita alegria retornamos para podermos receber ao nosso coração sempre aquela especial ministração que vem através da vida do nosso apóstolo. Bom dia, apóstolo Leandro. Bom dia, apóstolo Everton. Bom dia, queridos. Com muita alegria, estivemos ausentes um pouquinho, em viagem, presentes no coração. E hoje estamos aqui mais uma vez com o podcast da Escola do Espírito. Você é bem-vindo nesse canal, você é bem-vindo nesse podcast. E já vai compartilhando aí com os teus amigos, com os teus irmãos, porque hoje nós teremos uma manhã muito abençoada aqui na presença do Senhor. Queridos, a base da liderança... Liderança precisa de base? Precisa. A base é importante? Tudo, né? A base é importante. Tudo é importante, a base, né? Onde que você... O conjunto de valores sobre a qual você vai construir alguma coisa. Isso é base. Base. O que vai sustentar, o que vai governar. Sustentar a longo prazo, sustentar o que vai fazer sobreviver a dificuldades externas. Faz lembrar quando Jesus disse assim, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Assemelhá-lo-ei ao homem que construiu a sua casa sobre uma base. Uma base, a rocha. É firme. Sobre a base firme. Então, tudo que você constrói precisa, um dos pontos mais importantes é realmente a base. E base, nesses termos de liderança, é o conjunto de valores, de princípios que norteiam. É a base, né? Eu lembro que estava ouvindo o John Maxwell, né? Ele conta que, certa feita, ele estava num voo particular, e o avião teve um problema. E o piloto, com muita habilidade, maestria, tomou uma decisão em segundos e conseguiu colocar o avião a salvo novamente em terra. E, óbvio, como um treinador de líderes, ele ficou muito curioso, porque liderança, uma das bases é tomar decisões. O papel do líder é sempre estar tomando decisões. E isso baseia-se muito na informação, no conjunto de valores, né? E ele foi perguntar para aquele piloto, aquele comandante, como que ele chegou àquela conclusão tão rápido, em poucos segundos, de tomar a decisão correta e pousar o avião sem maiores problemas. Aí o piloto disse, eu tomei essa decisão há 15 anos atrás, no treinamento. Quando eu fui treinado para essas circunstâncias, eu tomei a decisão que, caso acontecesse esse problema, eu faria determinada ação. Ou seja, o treinamento dele deu para ele uma base de valores, de recursos, para que ele pudesse tomar a melhor decisão em tempo de crise. Porque durante a crise, você construir decisões durante a crise é muito difícil. Analisar, ponderar e construir uma decisão sob pressão, com fome, cansado, ansioso. Agora, se você construir uma base para isso, uma base para essa liderança, então, com fome, cansado, sob pressão, mas a base te diz, olha, a coisa certa, por mais que os teus sentidos estejam tentando te enganar, agora, por causa de cansaço, de pressão, você toma essa decisão que ela já foi decidida, baseada no conjunto de valores que você tem lá atrás. Por isso a visão, as colunas de um ministério, né? Aqui, quando nós treinamos liderança na MFA, nós usamos 4 colunas: altar, caráter, relacionamento e serviço. E pode procurar todos os problemas que uma liderança pode sofrer, vai se encaixar um pouco mais ou um pouco menos, ou muito, ou tudo, em uma dessas 4 colunas. E uma vez que você tem os valores certos, coluna fala de sustentação. Então, em meio à crise, às vezes vai sobrecarregar uma coluna a mais, um pouquinho aqui, você vai ter que crescer essa coluna, mas quando você alinha, pode construir algo em cima que vai ser sólido.
É interessante, o senhor falou sobre base, falou a palavra baseado, então a decisão que nós tomamos baseados tem a ver com a nossa base. Sim. A base, eu não tinha, nunca tinha associado a ligação dessa palavra. Eu estou tomando uma decisão baseado em algo. Quer dizer, eu tenho uma base de sustentação para essa decisão. É um padrão. É um padrão. É um padrão. E se as pessoas estiverem sobre bases erradas? Como eu falei agora há pouco, um construiu como base a rocha, o outro como base a areia. Claro, trazendo facilitação no processo de preparação da base. Sim. Um não preparou o ambiente. Começou a construir sem se preocupar com a base. Sem se preocupar com a base, e o outro não. O outro investiu tempo, recurso na base. Quando houve a chuva, o vento, então diz que uma casa prevaleceu, e aí vem a outra. A expressão tão usada hoje, a casa caiu. A casa caiu, a expressão está ali. E essa casa caiu e grande foi a sua ruína. Então, porque não suportou pressão, não suportou vento. Quer dizer, vento e pressão vem em cima. Sim. Só que a base sustenta. faz força. Exatamente. No sentido contrário. Por isso que quando nós falamos de casa apostólica, as pessoas hoje, por causa da cultura, né, da nossa comunicação, as pessoas perguntam assim, vocês dão cobertura? Não. Entendi. Nós não damos cobertura. A cobertura da igreja, quem dá é o Espírito Santo. Ele virá sobre vós. Ele vos cobrirá. Uau. A sombra do Altíssimo te cobrirá. É Deus sobre tudo. Um ministério apostólico dá fundamento. Base. Edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ou seja, o conjunto de valores, né? de base em Cristo. Né? Eu sou a pedra angular, Jesus, né? A pedra de esquina, seja a base. O fundamento da... Ele se coloca por baixo. Por baixo, é servir. Não é por cima. Não é servir, não é cobertura. É serviço, é base. É o que Jesus estava ensinando para Pedro, lavando os pés dele. Porque estou aqui para te servir. Olha que coisa tremenda. Igreja sede, domingo. Batizamos 18. Que alegria. Nós fazemos a cada 2 meses. Uhum. Não represa, né? A nossa congregação mais próxima fica a 1 quilômetro daqui. Batizou 35. Que maravilha. Se nós fôssemos cobertura, ela não ia batizar mais do que a sede. Entendi. Não pode crescer mais do que a sede. Porque a cobertura, meu teto te limita. Como é fundamento... Não tem problema. Flua. Vai, cresce. Flua. Entendeu? Quando você recebe cobertura, você recebe teto. Quando você recebe fundamento sólido da palavra para a tua vida, porque é isso que nós batemos aqui, fundamento. Nosso ministério é um ministério de fundamento. Esse entendimento, esse comportamento na sua maturidade, é o coração da paternidade? É fazer com que o filho vá mais longe do que o pai? Com certeza. É isso? Vai crescer. É desejar que o filho... assim... Eu digo para o pastor Wanderson. Pastor Wanderson é nosso pastor em São Paulo, no estado de São Paulo. Irmão, São Bernardo, nós não temos cidade em Santa Catarina. Nós não temos cidade com 1 milhão de habitantes. Não temos. Na Grande São Paulo, qualquer cidade ali tem mais de 1 milhão de habitantes. E a Grande São Paulo acho que já passou de 12 milhões de habitantes. Qual a probabilidade da igreja de São Paulo ser maior do que a de Santa Catarina, no sentido numérico? Todas. E aí que tem? Meu filho ser maior do que eu deixo de ser o pai? Não. Aí eu não vou deixar ele crescer porque... Vai deixar de ser o pastor? Não. Qual a probabilidade, né, de São Paulo ser maior? Rio de Janeiro. Então, quando você dá fundamento, as pessoas sob o fundamento, nós zelamos pelo fundamento. Exatamente. Se tu desviar do fundamento, eu vou te chamar. É isso aí. Vai ter que voltar. Esse é o meu trabalho apostólico. Opa, volta aqui. Não é limitar o crescimento, é cuidar do fundamento. Porque senão a casa vai cair. Entendi. Se comprometer o fundamento, a casa cai. Então, nosso trabalho apostólico é um trabalho de fundamento. De base. Né? De base. Então, saiu do fundamento, eu vou atrás. Eu vou, opa, vamos rever, vamos sentar. Base de doutrina, né? Nós cuidamos das bases. Né? E aí a gente está vendo as igrejas crescendo com saúde, crescendo com cuidado, né? Igrejas saudáveis crescendo. O meu apóstolo, o senhor fala de base e me leva a um tempo de conflito e, às vezes, até de
de confronto, não é afronto, de conflito e um pouco de confronto. Porque estabelecer uma igreja sobre uma base acaba sendo muito difícil, principalmente porque existem as dificuldades já do estabelecimento e o trabalho árduo que é, no começo, trabalhar com uma base. Eu acredito que existem algumas formas de tornar isso mais fácil. E o que o senhor aconselha para quem está começando agora? Eu quero começar algo agora, mas partindo desse podcast, não quero mais ignorar a base. O que eu posso fazer para poder levar o meu coração de entendimento em relação a essa questão de valores que o senhor falou? Hoje, se eu fosse começar hoje, eu procuraria, e já faço isso, né? Até hoje, sempre, mas eu procuraria estar sempre perto de bases apostólicas. Uau! Referência. Referência. Não dá para inventar? Não. Quem são os verdadeiros apóstolos que servem no nosso tempo? Por exemplo, eu tenho pessoas, homens de Deus, hoje caminho muito perto, né, do pastor Josimar, que é um apóstolo, né, que tem um ministério apostólico forte no Brasil, por exemplo, e ele tem sido esse meu mentor apostólico hoje, né? Vou colocar dessa forma. E como em uma hora com um ministério apostólico equivale, às vezes, horas e horas de reuniões sem base. Tentando aprender em livros, tentando aprender. A gente aprende. Mas quando você está perto de bases apostólicas, realmente de fundamentos, de ministérios apostólicos, realmente verdadeiros, né? No sentido da fluência desse dom ministerial, a gente cresce muito rápido, né? E eu quero deixar uma pergunta aqui, eu queria que os nossos irmãos... Dá para fixar essa pergunta ali? O Emerson vai fazer isso para nós, então, tá bom? Olha só, eu quero reagir nessas 2 semanas, junto com o apóstolo Everton aqui, as colocações que você vai fazer em relação a essa pergunta. Você que lidera em algum lugar, seja no corporativo, na empresa, no colégio, no ministério, olha a pergunta, qual o maior erro de liderança que você já cometeu e a lição mais profunda que você aprendeu com esse erro? Tem algum, pastor Everton? Alguns? Alguns. Eu digo assim, não é qual eu cometi, é qual eu não cometi. Qual uma lição profunda? Vamos lá, abre aqui o painel. Dá um exemplo prático e rápido? Rápido e prático. Dentro do quesito ali, Jacó confiando a capas para José. Certo. O delegar dessa responsabilidade de um dos filhos sobre a casa. Na minha ausência, tu é o cara que é responsável pela família. Eu olhei para ti e vi qualidades das quais você me representa. Meu erro. Certo. Colocar a capa no cara errado. Túnica colorida. A túnica colorida, isso. A túnica colorida na pessoa errada. Jacó acertou em colocar sobre José, porque quando veio fome sobre o mundo, independente do que os irmãos fizeram com José, José estava lá cuidando dos irmãos. José sofre muito por causa dessa túnica. Jacó sabe que ele tem estrutura para sofrer e continuar amando a sua casa. O espírito nele, né? Jacó sabe que José é um homem de aliança, independente do que acontecer entre nós. Olha. Você vai continuar tendo aliança comigo. Já vi que Josué, que nós planejamos aqui, vai ficar para a semana que vem. Mas hoje nós vamos ficar com José. Você tem aliança comigo. Você não vai usar o poder que eu estou te dando para matar os teus irmãos. Você vai usar o poder que eu estou te dando para cuidar dos teus irmãos. Embora ele tivesse motivo para se vingar. Ele não age com vingança, ele age com misericórdia. Ele olha para os irmãos, mas ele vê o pai. Ele não escuta o que os irmãos estão acusando. O senso de propósito dele, a base de propósito dele, a visão de propósito dele é muito forte e consolidada acima dos traumas emocionais, acima das fraquezas pessoais dele. Ele chora. Exatamente. Quando ele vê os irmãos, ele chora, ele descamba. Ele se joga no pescoço e beija, diz a Bíblia. Nos irmãos, ele se joga no pescoço sem mágoa, e beija. sem rancor,
Um líder que não se magoa, Efraim e Manassés. um líder que não se magoa pode cuidar do propósito da vida das pessoas, Exatamente. Né? E tem que ter maturidade de entender que as pessoas vão tentar te magoar. Aí ele diz assim, ó, Manassés e Efraim. Deus me fez esquecer, superar. Deus me curou de todo o sofrimento que eu passei aqui nessa terra. E Efraim, Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Ou seja, enquanto você não supera o sofrimento que você passou, você não prospera. Ele diz, primeiro, Manassés, Deus me fez superar. Efraim, Deus me fez prosperar. Que glória. Então, o erro que eu cometi foi dar poder para as pessoas erradas. Vou colocar a túnica nas pessoas erradas. Esse talvez seja um dos grandes. Esse é muito importante. Porque assim, o que eu observei aqui ao longo do tempo é que nós recebemos pessoas muito talentosas, pessoas com habilidades incríveis, com recursos, com influências, e elas, quando vêm, o senhor vai se identificar, porque com certeza todo líder já passou por isso, elas estão dispostas a fazer tudo para entrar. Vem a semana inteira na igreja, oferta, ajuda, se coloca à disposição, só que depois que entra, elas mudam. Elas fazem de tudo para entrar, de tudo. Tem retiro, eu vou no retiro, tem isso, eu vou nisso, tem que fazer isso, mutirão, eu estou ali, até entrar, depois que entra, elas mudam. Então, encontrar alguém com o coração de José, foi traído com 17 anos. Continuou com o mesmo coração. Foi levado a Faraó com 30. Continuou com o mesmo coração. 7 anos de vaca gorda. Continuou com o mesmo coração. Depois, 2 anos de vaca magra. Continuou com o mesmo coração. 7, entendeu quantos anos passou? Ixi. 2 anos depois de vaca magra, ele encontra os irmãos e o coração do menino de 17 anos. Ainda está ali. Será que as pessoas conseguem manter o coração ao longo do tempo? Será que elas conseguem manter a essência? Estabilidade. Mesmo recebendo cargo, poder. Base. Pé na base. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, tirou-me de um charco de lodo, areia movediça, colocou os meus pés sobre a rocha. Aí depois pôs um novo cântico na minha boca, né? Um hino ao nosso Deus. Apóstolos, como lidamos com os nossos sentimentos aí quando saímos de um ministério que não vê essas questões de valores de ministério, para que possamos nos destravar e não ficarmos como escravos. Posso fazer uma observação? Muita. Eu tenho ao longo do tempo, eu comentei, acredito que com o senhor, observado a deficiência no meio de uma liderança que ainda não chegou no seu lugar de maturidade. Uma delas, quando se fala de servos, é tratar servos como se fossem escravos. Algumas pessoas vêm com um coração tão de servo, que caem em uma liderança que ainda não é madura, que acabam tratando essas pessoas como, fazendo elas se sentirem como escravos. Eu acredito que, embora haja a disponibilidade de servir, eu acho que saber tratar, para que a pessoa não venha se sentir como um escravo, acaba sendo um grande desafio, porém muito importante para quem serve. É verdade. A base, né? A questão, acho que a mais importante aqui dessa pergunta, entre tantas, que eu também pontuaria, né, no meu coração, é isso. Vamos supor, vamos simplificar, tá? Já foi num restaurante ruim, Apóstolo? Já foi. Já foi. Teve uma experiência ruim? Péssima. Gastou? Gastei. Pagou caro? Uhum. Atendimento ruim? Comida não... Aí achei um cabelo no meio do ovo. Não, mas pô... Puxar o macarrão e fazer o cabelo assim. Foi ruim a experiência? Péssimo. Deixou de comer? Não. Saí dali e fui comer outro lugar. Deixou de tentar outro restaurante? Também não. Então, se você teve uma experiência ruim, esquece isso. O que você aprendeu? Você tem que continuar procurando lugar bom. E continua buscando, né? Isso aí. Busca, e assim, agora imagina, eu sentei no outro lugar, aí o garçom vem me atender. Olha, aí eu digo assim pro garçom, ele vem, pois não, aqui nosso cardápio, nosso menu, tal. Olha, eu já tive uma experiência ruim no outro restaurante, eu não quero comer a comida ruim.
Eu disse, moça, o que você... O garçom vai dizer, nós temos um serviço aqui. Eu sei que talvez você tenha tido uma experiência ruim em outro lugar, mas desfrute da experiência nova. Exatamente. Se entregue, se renda. Se renda. Levante as mãos e se renda. Entre pelo caminho do servir. Eu acho que, né, se você precisa encontrar uma casa, o caminho para entrar é servindo. Servindo. Primeiro, no que for preciso. Depois, no que é necessário. Para depois, no que é vocacionado. Aqui muitos se perdem. Você nunca entra no que você é vocacionado. Você entra no que é preciso. Você tem que fazer o que é preciso. Então você se move. Senão, não consegue se levantar. Porque cada mudança destrói um percentual muito grande do senso de pertencimento. Então, cada vez que você muda, você vai ter mais dificuldade de pertencer. Então, você deve fazer de tudo para não mudar. Quando que se muda de uma igreja local? Se muda quando o conjunto de valores não atende mais a minha visão da palavra. Não o que eu gosto, eu não posso ser cliente da igreja. Então, essa igreja não fornece um conjunto de valores. Porque, vai ter que abrir aqui, né? Vai ter que abrir um pouco esse mapa. Mas uma grande parte das igrejas locais que nós estamos vendo, se você investigar o motivo pelo qual ela começou, a maioria, uma grande parte, não vamos falar maioria para não criar a maior parte começou pela motivação errada. Exatamente. Já é fruto, por exemplo, de não divisão. Começou por um chamado, começou por divisão. Não pode encontrar o irmão na rua, não pode encontrar o antigo pastor, tem que baixar a cabeça. Quer provar que é melhor que o pastor que tinha. Não se submete a nenhuma autoridade, então vai abrir uma igreja para ser o empreendedor, não é o pastor, é o empreendedor da igreja. Né? Não há submissão ao corpo de Cristo. Então, aí você vai para esse tipo de igreja, ela te oferece uma estética, ela faz o mesmo tipo de culto, ela canta as mesmas canções, ela tem até uma pregação boa, mas na base ela é deficiente, ela é como o paralítico da Porta Formosa. Uma igreja que não caminha numa direção apostólica, ela é como o paralítico da Porta Formosa. Ao invés de ter as mãos para abençoar, ela tem uma mão para receber. Me dá uma esmola, me dá uma esmola, me dá uma esmola. Pode olhar, a boa parte já na porta tem algum pedinte, já na porta. Possivelmente você se frustrou com essa igreja, ou com alguma igreja, porque você foi lá para ser ministrado e só pediram para você, tiraram. Não é assim? O problema é quando você vicia em comprar uma posição com esse tipo de influência. Só que na hora das bases do sofrimento, na hora das bases da vida, o conjunto de valores não se sustenta. Sempre que há um problema de fundamento, as bases serão abaladas. Então, ter calma, pertencimento leva tempo, se expor a servir, conhecer o convés, mas conhecer os porões também desse ministério. Eu sempre digo, se fosse falar um dos erros que eu cometi, que eu aprendi lições profundas. As pessoas vêm, os líderes, principalmente pastores e líderes, a gente recebe, olha, achei a minha casa, tal, e a gente mostra o convés do navio, mostra as piscinas, mostra o restaurante, mostra a nossa comida. Traz para comer aqui, a pessoa se apaixona pela igreja, né? Mostra a nossa estrutura, o nosso som, o nosso auditório. Só que essa pessoa não vai começar servindo no convés. Ela precisa começar servindo no porão, alimentando caldeira, na intercessão, tem que dar real mesmo. Na visita ao enfermo. Né? Antes de estar aqui, eu estou aqui ensinando num podcast. Mas das 7h30 às 8h30, eu estava atendendo já uma pessoa com uma depressão profunda. Tá aí. Uma coisa terrível, uma batalha terrível, uma pessoa muito preciosa, sofrendo na mão de Satanás. Uma pessoa. Então, antes de pregar 2 horas aqui, eu já preguei mais de 1 hora hoje de manhã. Para uma pessoa, uma alma. Então, o meu erro, né? Um dos erros que eu mais gosto, que eu aprendi mais. Mostre o convés. Mas entenda, as pessoas precisam entender que o serviço começa no porão.
É isso aí. no porão da intercessão. Toda a minha base hoje de liderança local, eu procuro dentro do ministério de intercessão. Porque se eu conseguir levar uma pessoa a orar, se o meu discipulado leva essa pessoa a orar e ter uma vida com a palavra, a probabilidade dela liderar melhor, pastor Eva. Quem que lidera melhor? Uma pessoa que ora ou uma que não ora? Uma pessoa que ora. Pronto. Uma pessoa. Pronto. Uma pessoa que fala com Deus tem uma probabilidade maior de ouvi-lo. Não é que Deus não fala. Deus fala com todos. A questão é quem está dando ouvidos ao que ele fala. Uma pessoa que está falando com Deus é porque ouvir Deus é importante. Tá aí. Olha Uau. aí, tá chegando aqui. Não, tem bastante gente aqui. Olha, já tem alguns comentários. Vamos reagir a alguns aqui. Vamos. Deixa eu falar da Camila aqui. Ela colocou assim, ó, não ter maturidade para conversar e ouvir. Olha só que interessante. Aprendi que quando deixamos o confronto acontecer, não teremos afronta lá na frente. Olha que fantástico. Evitar o confronto. Quem te ensinou isso? Pois é. Evitar o confronto sempre vai gerar transformar um ambiente de afronta. Olha isso. Porque Parabéns, hein? A falta de confronto aumenta a pressão. Exatamente. Quando alguma coisa não está clara, O confronto esvazia, né? o confronto, ele é como você pegar a panela de pressão e levantar a válvula. Então você tem uma perda de pressão controlada. Agora, se a panela explodir, a sujeira que dá, Imagina, né? o estrago que dá, os E ferimentos se não que causam. aliviar a pressão. E isso vai é em explodir. todas as áreas. O confronto é amigo. E confronto adiado afronta Mas iminente. não é uma deficiência de ambas as partes? Uma de se comunicar e a outra de ouvir? Comunicação, por isso nós temos uma coluna de liderança que nós trabalhamos muito, que é a coluna do relacionamento. E a comunicação, ela precisa ser desenvolvida e treinada o tempo todo. Entendeu? É treinar. Agora imagina, vamos imaginar assim um dia a dia simples. Você veio aqui, saiu de Pissarra, pegou o trânsito, veio para Itajaí, sentou aqui 9 da manhã, começamos o briefing aqui do podcast, a oração e o cuidado. E aí imagina que você chegou aqui, pastor, eu estou assim, ó. Você está puxando, ei pastor, tudo bem? Tudo bem. Eu não falo. Quando falo, sou direto, violento. O que começa a acontecer dentro de ti? O que será que eu fiz? Não é assim? O que será que eu fiz? O que será que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa, mas eu não falo. Aquele clima, aquele peso. Aí, isso começa dentro de ti uma pressão. Não é assim? Sim. As coisas não param de fluir, o ambiente não vai mais, a fluência da... Alguém tem que puxar o confronto. Alguém tem que ser maduro para puxar um confronto. Eu estou fritando o ambiente, eu já não estou sendo maduro. Entendi. Então vai precisar de alguém maduro. Pastor, com todo respeito, tem alguma coisa que eu possa ajudar? Me parece que o pastor não está bem. Cometi algum erro, alguma coisa que não está bem entre nós. Né? Puf, se abriu o confronto. Agora eu também, se eu sou maduro, eu sentei aqui, eu não estou bem. Eu posso chegar e dizer, gente, olha, ore por mim. Às 9 já. Hoje está difícil, hein? Olha, tive uma noite muito difícil. Estou com uma criança doente em casa. Estou passando uma situação de pressão muito grande. O que aconteceu? Tem como, apesar de eu estar num momento difícil, tem como essa pressão contaminar os outros? Né? Se eu não abrir, ela vai contaminar. Se eu abro e dou a real, olha, eu não estou bem, vocês podem orar por mim, automaticamente eu já disse, olha, não é contigo, não é pessoal, eu estou passando uma situação lá fora que eu estou trazendo e eu preciso da ajuda de vocês para fazer isso que Deus chamou a gente para fazer hoje aqui. Então o confronto é amigo. A afronta, ela sempre vai trazer muita dor e destruição
E ela... Agora imagina, é produtivo você abrir o confronto ou estragar tudo com uma afronta? É assim. A afronta, ela às vezes parece ser um caminho mais fácil, porque quem a faz já sente que não tem nada para Já perder. desistiu do relacionamento, Não, né? já tô saindo. Já não tem nada para perder. É a diferença de quem está saindo e quem está chegando. O confronto não, porque se teme em fazer com que haja um custo numa baixa de uma qualidade de relacionamento. Por isso que muitas pessoas preferem abrir o coração na saída. Mas daí... 200 anos, 10 anos servindo junto, você falou 10 vezes, 20 vezes, pessoa, tá tudo bem contigo? Aconteceu alguma coisa? Não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Você falou isso 1 milhão de vezes. Mas quando a pessoa sai, ela abre o coração e fala que não tá. Ela está preparada para a afronta, mas ela não tinha maturidade para um confronto. Preferiu abrir mão do relacionamento do que o confronto. Exatamente. Né? Pessoas maduras entendem que existem momentos dos quais haverão conversas difíceis. Assim, ó, eu tenho dito que o parabéns e o você está bem, ele é muito bom, mas ele não te tira do lugar aonde você está. Ele só mostra o lugar que você chegou. Quem se alimenta de elogio precisa saber que ele te estabelece ali. Agora, se você quiser continuar crescendo, você vai precisar de pessoas que mostrem lugares onde você está errando. Ah, tá muito bom, joia, tá legal, mas quer ir, como o senhor faz comigo, quer ir à frente? Quer avançar? Então tu tem que melhorar aqui. Isso é confronto. E as pessoas não poderiam tomar o confronto como uma ofensa, porque quando parte de uma pessoa madura, por exemplo, de um líder para um liderado, não é com o objetivo de denegrir, de humilhar, de massacrar, de diminuir. Pelo contrário, é de promover. É um tipo de energia que você recebe que não está dentro de você. Não Ser é ensinável, né? Exatamente. Eu acho que uma das coisas que eu mais procuro conhecer quando eu vou colocar alguém em uma posição de liderança, hoje uma das coisas mais importantes é como essa pessoa vai reagir quando eu precisar ensinar. Isso é uma coisa... Já pensou um carro? Imagina um carro que o volante só gira para a direita. Meu Deus do céu. Como é que vai manobrar? E ainda bem que é para a direita, porque se fosse para o outro lado era pior ainda. Não, Deus o livre. Deixa assim, fica assim. Né? Imagine que o volante não vira para cá, só para cá. Meu Deus. Como é que você vai liderar uma pessoa que não cede para um lado? Né? Que não é ensinável. Então, hoje, assim, o ponto mais importante não é se a pessoa tem habilidades o suficiente, se ela é inteligentíssima, isso não me importa muito. Não. Eu preciso saber se ela tem vida com Deus e se o caráter dela é ensinável. Pessoa que tem resistência ao ensino, eu vou gastar muito pouca energia. Eu não gasto. Vou gastar, mas bem menos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha no teu celular. Tu saiu de casa às 8 da manhã. Se o teu celular tivesse só com 10% de energia, não estaria ali funcionando agora. Tu consideraria sair sem carregar? Tendo em vista que o GPS que te trouxe, Exatamente. O contato, o serviço, Exatamente. Né? Tudo que a família, hoje, tudo depende dessa comunicação. A primeira coisa que eu faço hoje, numa sexta-feira, quando eu acordo de manhã, é abrir o Waze, para ver como que tá o trânsito. Então, como que tá o tempo. Então, olha só, uma das coisas que eu aprendi na liderança é isso. É entender como o tanto de energia que cada pessoa tem e o quanto ela está disposta a gastar com cada área da sua vida. Hoje, para mim, gasto energético é fundamental no ministério. Eu tive certa vez... Porque, assim, você tem que lidar com a pressão. 2 tipos de pressões. Os lentos, que se recusam a gastar energia, e os acelerados demais, que escoam, que drenam a energia muito rápido. Nós tinha um pastor que chamava de cavalo paraguaio. Exatamente. Tem arrancada, mas não termina a corrida. Diz que o cavalo paraguaio tem essa caída. Tem muita arrancada, sai cavando, mas não tem finalização, não termina nada.
Não termina nada com qualidade. E uma vez eu lembro que eu tive um líder que eu não sabia lidar muito bem com essas questões da energia, né? E a pessoa chega, talvez aconteça contigo e tu possa identificar, você que também está aqui assistindo. A pessoa chega, ela quer fazer tudo. Ela quer entrar nas crianças, ela quer entrar no louvor, ela quer entrar no coral, ela quer entrar no ministério, ela quer cuidar dos adolescentes, e ela vai... Eu deixava muito isso. Uau, porque a gente, por necessidade... Até um dia que essa pessoa diz assim, a igreja ocupa tanto a gente que já está prejudicando a minha família. Fiquei bravo. Peraí, eu não chamei para nada. Entendeu? Então, eu digo, não, vamos aliviar a pressão. Peraí, vamos aliviar. Como conter o animado demais? Que vai gastar toda a sua energia de forma errada. Como liderar o pé no freio? Que tem muita coisa para gastar, mas vive com o pé no freio. Faz só o mínimo. Desacelerar e acelerar. Como lidar com essas pressões da liderança? Com quem não acelera. Eu prefiro segurar o rápido do que tentar empurrar o travado. É difícil. Empurrar o travado é muito, muito difícil, né? Você tem dois tipos de pessoa, o centrado no trabalho e o centrado no descanso. O centrado no descanso você tem que empurrar para trabalhar. O centrado no trabalho você tem que empurrar para descansar. Como você lida com esse gasto de energia? Eu digo, não, vamos tirar. Aí você vai aliviando a carga, a pessoa assim, a pessoa daqui a pouco está triste. Por quê? Porque, tirou tudo de mim. Não, você está cansado, eu vou tirando. Está cansado, eu vou tirando. Está cansado, não, vamos diminuindo. Até o ponto que se você ficou cansado demais, né, muito cansado, não dá para botar para fazer nada, pessoa muito cansada. A capacidade do coração dela ali é 10%, a respiração dela é 15%. Entendeu? Então, aprender a lidar com a energia de cada pessoa, quantidade de energia, apóstolo F, é um fator muito importante na liderança. Porque a maioria das vezes a pessoa tem muita energia, mas não sabe administrar, principalmente os mais jovens. Os mais jovens não sabem administrar bem energia, porque pensa que tem de sobra sempre. Mas quando a gente vai passando dos 40, a gente começa a ter uma percepção muito maior do quanto nós podemos gastar de energia com cada situação. E aí, ou você melhora... Saber administrar, né? Saber administrar. Olhar a bateria do celular e saber que em algum momento vai zerar e precisa recarregar. Você não vai poder ficar assistindo vídeo se você está só com 10% de bateria. Exatamente. Você tem que fazer coisas que carreguem a bateria. E é interessante o senhor falando que algo que eu observo a título da vida é paciência. Interessante que você acorda de manhã com uma cota específica de paciência. E você vai queimando ela ao longo do dia, Sim, com as pessoas, com o trânsito, com o desafio. E quando você tem um dia muito estressante, as pessoas que estão ali te aguardando e esperando são aquelas que vão ter que lidar com você sem paciência. Você chega em casa estressado, não foi a tua mulher nem teus filhos que consumiu paciência. Você chega em casa aborrecido, você chega em casa mal-humorado, mas você passou longe dessas pessoas o dia todo. Mas por que você chega nessas condições? que tu gastou a energia toda. Paciência com o cliente, paciência no trânsito, paciência com o patrão, paciência com o amigo e paciência com outras coisas mais. Eu acho que não saber dosar, é o que o senhor... Eu entendi agora o senhor falando. Não saber dosar o quanto administrar, de mim... gestão de energia, né? O quanto de mim para cada circunstância e situação é um grande perigo. É um grande perigo. Saber até onde eu posso cada uma das coisas. Por quê? Porque se eu me colocar de alguma forma nesse quesito 100% de mim aqui, em outras áreas eu vou estar 0%. E as pessoas que estão lá dentro desse ambiente precisam de uma porcentagem mínima necessária para que haja qualidade, partindo de mim para com elas. Aí não tem paciência com os filhos. E eles não têm culpa. E eles não têm culpa, eles precisam ser crianças, precisam de atenção, né?
Infelizmente, a gente aprende isso mais com os netos do que com os filhos. Quem teve os filhos jovens, por exemplo, como eu acho que hoje eu vejo assim que meus filhos sofreram mais. O senhor foi um bom pai, mas poderia ter sido um melhor. Poderia infinitamente, Se né? tivesse tido os netos primeiro. Exatamente. Antes dos filhos. Né? Então, você vai aprendendo a dosar o teu gasto de energia. Por exemplo, nessa questão da dosagem, né, de energia, eu aprendi uma coisa com o desafio da vida. Porque Deus é justo. O meu dia tem 24 horas. O teu? 24 também. E o teu? Não tem mais. Dona Márcia? O do Bill Gates? Também. Mesmo sendo um dos mais ricos do mundo, o tempo é igual. Do X, lá como é que é o nome dele? O Elon Musk. Quantas horas tem o dia dele? 24. 24. Deus é justo. A distribuição de recursos né? É igual. É equivalente. Tá? Aí eu destruí minha vida. Eu destruí minha saúde. Passei uma grande parte trabalhando, produzindo, fazendo coisas lindas e destruindo meu corpo. Até que eu tive que tomar uma decisão de mudar. O problema é como colocar dentro do meu dia esse cuidado, que vai me custar um tempo que eu já não tinha muito antes. O problema é que quando eu fiquei doente e a doença me parou, eu não pude fazer mais nada. Eu não fui mais pai, eu não fui marido, eu não fui pastor, eu não fui avô, eu estava no hospital, eu não era mais nada. Aí Deus me tira de lá, me dá uma oportunidade de continuar, terminar minha missão. Ser pai, ser pastor, ser marido, ser avô, ser apóstolo, ser ensinador, ser escritor, ser músico, né? Adorador, treinador de pessoas. Acho que tem muita coisa para fazer num dia, né? E ainda precisa cuidar do corpo, porque é o único carro que eu tenho para ir. Aí tinha um problema, porque assim, dentro da minha agenda era um problema. Assim, o meu primeiro do dia tem que ser para Deus. Isso é inexorável. Só que nada, não consegui encaixar direito em nenhuma outra parte do dia. Eu sei que é isso. Só ia ficar bom no tempo que era de Deus. E aí? Não dá, não é inegociável. Por isso que eu digo base de valores, quando eles são sólidos, você vai ter que empurrar ou administrar, porque você não vai poder negociar com base. Com base ele não negocia. A base os teus fundamentos são imutáveis. Como que eu faço para ir até a academia ou fazer o meu exercício em casa pela manhã sem comprometer aquilo que é de Deus, que é o meu primeiro? Ou eu levanto mais cedo e mudo a minha rotina, e é o que eu faço às vezes, ou que hora começa o dia? A hora que só começa. Não, que hora? Não. O dia começa... Que horas oficialmente começa um dia? Meia-noite. Ah, tá. Oficialmente, meia-noite. É a virada de um dia para o outro, meia-noite. Então, se eu fui para o secreto, comecei meu dia, da meia-noite a 1 da manhã, eu dei o primeiro para Deus? Deu. Aí eu vou, tenho meu dia, durmo, faço, volto das 9 até meio-dia, mas o primeiro foi de Deus. Pronto, arrumei. Então, todo problema é um problema de liderança. Exatamente. É um problema de sabedoria. E todo problema de sabedoria é um problema de oração. Eu tenho que resolver um problema. Não adianta, eu tenho que resolver um problema. Problema se resolve. Eu tenho que resolver. Vai chegar um dia que eu não vou conseguir resolver um problema. E chegou a hora de ir para casa. Chegou a hora de ir para casa. Aleluia. É isso aí. Gasto de energia é muito importante. Saber administrar, né? E também liderar olhando as pessoas e ajudando-as a administrar o quanto que elas gastam de energia. O que tu tem para me dar? Eu quero servir no ministério, pastor. Eu quero estabilidade. Você tem 1 hora? Eu disse para esse amigo hoje de manhã, passei um bom tempo com ele, disse, olha, eu vou te ajudar.
e eu vou te dar 1 hora da minha semana. De graça. Não precisa pagar, não tem consulta. Vou te dar 1 hora da minha semana. Pode ser 6 da manhã, pode ser meio-dia, eu almoço. Você vai ter que fazer almoço para mim. Mas eu vou te dar 1 hora da minha semana para que você seja restaurado. Vou ganhar essa alma para Jesus. 1 hora. Pô, que chato, pastor, dizer isso. Não! Eu não vou ser babá de ninguém 24 horas por dia. Não tenho energia nem tempo para isso. Tem, não? Se a pessoa criar uma expectativa de que ela vai poder me ligar e ficar 4 horas comigo tomando um café à tarde, eu vou sustentar isso? Não vai dar. Não vou sustentar. Então adianta eu criar uma expectativa de algo que eu não posso sustentar? Não mesmo. Não adianta. Olha, eu vou te dar 1 hora, mas vai ser 1 hora de todo o meu coração. Eu vou, aí na minha oração, eu vou lembrar, eu vou interceder. Já coloquei lá na intercessão, já tem mais de 100 pessoas orando por essa pessoa. Todos os recursos que eu tenho estão à disposição para isso. Mas o meu gasto de energia é esse. Se você me der fruto, eu posso até aumentar. Se você der fruto, se você der resposta. Se você não der resposta, eu ainda corto essa 1 hora. Ué? Não é verdade? É verdade. No mínimo, fruto de posicionamento. Eu não discipulo sem crescimento. Discipula, não? Não. Eu não vou discipular discípulo que não cresce. Eu não vou ficar discipulando quem não quer crescer. Quer ouvir, mas não quer praticar, né? Não. Ouvir sem praticar. Aí eu vou estudar, né? Esforço. Eu vou estudar, vou abrir um consultório e vou ganhar dinheiro com isso. O esforço de quem ouve aí tu tem pode que ser coerente ao esforço que ele está falando. Aí tu pode ficar 10 anos vindo no meu consultório, pagando a consulta, e eu tenho. Problema, você né? é meu cliente. É isso aí. E eu fico 1 hora ali, você me contrata. Agora, ministério tem que dar frutos. O que Jesus vai pedir para nós? Cadê os meus frutos? Me dê os frutos. Como que nós somos conhecidos? Pelos frutos. E fruto se começa com posicionamento. Se você quer ser cuidado, se você quer crescer, se você quer... Pastor, o pouco de força que você tiver de início, dê posicionamento para crescimento. Recebe investimento, mas pague com posicionamento. Pronto. E você vai crescer, vai crescer. É isso aí. 11 horas, 8 minutos. Você está aqui no podcast Escola do Espírito e hoje a batata está assando. Tá forte? Nem entramos no texto ainda. Não, e a pergunta hoje, interagindo com os nossos irmãos, está fixada ali no nosso chat. E a pergunta é: qual o maior erro de liderança que você já cometeu e a lição mais profunda que você aprendeu com esse erro? Nosso companheiro aqui, eu acredito que é o pastor Silvano, Sim. isso, fez uma colocação muito importante e já deixamos claro que é um erro muito comum. Ele disse assim: o maior erro que eu cometi quando estava à frente da igreja foi negligenciar a oração. Muitas coisas custaram e uma delas foi o fechamento da igreja. Apóstolo, esse negligenciar a oração é um erro muito comum? A mensagem que comunica. Um erro de oração, ele só comunica uma coisa: para Deus, para a terra e para o inferno. Ao nome de Jesus, os joelhos vão se dobrar onde? Nos céus, na terra e debaixo da terra. Exatamente. Todos os joelhos se dobrarão. Todo. Quando eu negligencio a oração, eu estou dizendo assim, a mensagem que eu prego: eu posso fazer sem Deus. Pronto. O quanto de energia, quanto que o filho pródigo tinha para gastar longe do pai? Me dá a parte que me cabe. Ele leva um valor. O que aconteceu quando ele gastou e não tinha como repor? Ele leva energia, mas não está mais conectado à fonte? Exatamente. Okay. Tem. Vai aguentar um tempo ainda. Desperdiçando, gastando. É como você falou do celular. Tem bateria, mas em algum momento, para ele continuar funcionando, eu tenho que plugar ele de novo. Ele deseja comer das bolotas que se davam para os porcos, mas para o mundo longe do pai, ele valia menos do que um porco. Porque o porco ainda tinha alguma coisa para dar. Ele não tinha mais nada para dar. Não dava para fazer bacon dele.
Então se dava a bolota para o porco, mas não dava para ele. Nem como porco ele estava sendo tratado. Porque não era filho daquele cara. Exatamente. Na casa do pai dele, ele pão. tinha valor. Tem pão. Tinha Mas anel, nem bolotas. roupa. Porque ele não Pior era que filho. Pior que os porcos. Ele não era filho do porqueiro. Longe do pai, você não vale nada. Longe do pai, você não vale nada. Então, a falta de oração, quando eu entendi isso, mudou muito a minha motivação de orar. Porque eu já descobri ao longo da vida que eu não tenho a mínima condição de fazer nada sem Deus. Eu não estou no ministério onde eu estou porque eu sou bom. Porque eu não sou. Eu descobri a fonte. Oração. Eu posso parar tudo no ministério e ele continua. Eu posso, não tenho hoje ministério de casais. O ministério não para, ganha alma, batiza. Hoje eu não tenho ministério de jovens. O ministério não para, batiza. Nós temos hoje um ministério de mídia fortíssimo. Mas não para o ministério se eu não tivesse ministério de mídia. Não para o ministério. Não, nunca parou. A igreja não tinha até quando? Quando que nasceu? E a igreja tinha muito mais gente que tem hoje no evangelho. Até a década de 50, as igrejas pentecostais no Brasil já tinham 60 milhões de membros. Hoje tem 30 milhões de desviados. E ela não tinha um jornalzinho, um folhetinho, era o que tinha. Então, é uma bênção, mas não para o ministério. A única coisa que para o ministério é a negligência com a oração e o ministério da palavra. E ministério da palavra não é pregar. Um pregador necessariamente não é um ministro da palavra. Quando eu entendi isso também, eu entendi muita coisa. Você pode ser um pregador, saber pregar. Eu ensino aqui você a pregar. Olha que esboço lindo que eu fiz aqui nessa manhã, que nem vamos usar. Nem pelo jeito que não vai nem usar. Será? Não. Né? Fica para a semana que vem, se não usar. Mas o ministro da palavra não. O que é um ministro da palavra? É um garçom. Ele vai no balcão, pega de quem cozinhou e leva para quem está na mesa para comer. Entendeu? Então, se não tem alguém na fonte, um ministro da palavra é quem pega de Deus e serve para o povo. Um pregador é quem junta um monte de informações e dá para o povo. Mas isso é de papel. Para ser um ministro da palavra, tem que trazer do céu. Né? Então, O erro da oração é um erro gravíssimo. Então, gravíssimo. Para tudo. Para tudo. Eu disse quarta-feira agora no culto sobre oração, e ela é um fator exatamente determinante para a nossa vida com Deus. Eu disse assim, olha, uma oração grande é uma vida de lutas pequenas, mas uma oração pequena é uma vida de lutas grandes. É interessante que a proporção da luta que você enfrenta está associado à quantidade de oração que você tem, porque quanto mais você ora, maior você se torna em Deus, e as coisas fora de Deus se tornam menores. Eu sou um exemplo. Davi vai lutar contra Golias. Quem é o gigante? O gigante vai matar o menor. O gigante sempre vai vencer. Externamente falando, o gigante é Golias. Internamente. O gigante é Davi. E ele diz isso, né? Davi declara, tu vens a mim com quem espada... é esse incircunciso, né? E ele disse assim, tu vens a mim com espada e com lança. Esse é o teu tamanho. Agora eu vou falar o meu, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vim da oração. Não, qual é o teu tamanho? Tu vens a mim com espada e com lança. É o que tu tem, é o que tu pode, é o que tu sabe, é com quem tu anda. Forte. É o lugar que tu tá. Tu vens a mim com espada e com lança, esse é o teu tamanho. Agora eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem você desafiou. Ou seja, Davi está falando pelo tamanho de Deus. Então, uma vida de oração pequena, luta grande. Oração grande, luta pequena. Luta pequena. Quando nós estávamos agora em viagem para Pernambuco, eu cochilei bem durante o voo, um voo mais longo. Eu acho Cochilou que muito. Dava para ouvir de lá, né? Eu dormi umas 2 horas, pastora Márcia. Quando eu acordei... Tava cansadinho? Tava, acho que ansioso um pouco por causa da viagem, né? Eu não tinha feito uma viagem tão longa de avião e tal. E aí eu acordei assim, eram umas 5 e pouco e já estava tudo escuro. Não sei se era 5 e pouco. Eu sei que estava escuro, não lembro o horário agora. Era bem cedo, mas estava escuro. Nós já estávamos no estado de Pernambuco.
E lá de cima eu olhava as cidades, eu via assim, um amontoadozinho de luz aqui. Depois, mais na frente, um amontoadozinho de luz. Eram cidades, né? Do estado. Deus falou comigo quando eu olhei para aquilo. Eu disse assim, eu primeiro disse assim, Deus, daqui de cima tudo é tão pequeno. Aí Deus falou assim, mas lá embaixo tudo é muito grande. O Senhor disse, o segredo é sobe. Adorar, sobe, né? sobe. Na medida em que tu sobe em mim, tu cresce em mim, tu flui em mim, tu vem a mim e tu começa a olhar, tu começa a ver quão pequenos são as coisas, mas tu tens que enxergar pela minha grandeza, pela minha presença, pela minha perspectiva. Então, assim, quando se fala de oração, isso muda o meu coração. Eu usei um exemplo aqui, eu acho que vale chamar... aqui vamos chamar o Levi, seu netinho. Seu netinho, falando sobre confiança e oração. Se eu botasse o Levi na mesa aqui e falasse assim pro Levi, pula aqui no colo do pastor, o Levi ia pular? Provavelmente. Levi, sim. pode confiar, o pastor não vai deixar cair. Pode pular. E se eu botasse o pai dele em cima da mesa e falasse assim, pula aqui? Não, pula aqui. Eu não vou deixar tu cair. Quantos pensamentos de impedimentos viriam ao seu coração? Ele disse assim, será que o pastor nessa idade vai dar conta? Será que se eu me jogar daqui, ele não vai cair e além dele se machucar, eu também não vou? Talvez isso o impedisse de pular e de ter experiência. Quantas vezes nós deixamos de orar e deixamos de experimentar coisas que nós poderíamos viver em Deus e não estamos vivendo porque não estamos confiando o suficiente? Porque o Senhor vai dizer para Pedro, Pedro, pode vir sobre as águas, mas aí eu faço conta. O Senhor vai dizer assim, ali na multiplicação dos pães, eu preciso de pães e peixe. Aí André vai achar um menino e vai dizer assim, tem 5 pães, 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Sabe, esse questionamento que nós carregamos no nosso coração, de fato nos impede de viver a grandeza das coisas que nós só poderíamos experimentar se nós confiássemos em Deus. Um dia eu estou lá em Mato Grosso do Sul e Deus está curando um monte de gente, fazendo coisa extraordinária. Coisas assim eu não vou contar porque alguém pode achar até meio polêmico, mas naquele dia, por incrível que pareça, eu vou falar aqui, até dente de ouro estava aparecendo na boca das pessoas. A gente orando assim, um monte de milagre acontecendo e tal, e pessoas sendo curadas, e coisas extraordinárias. E daqui a pouco eu fui até um irmão que estava na cadeira de roda e cheguei perto dele. Quando eu cheguei perto dele, ele mudou o comportamento. Ele se fechou, ele se trancou. Ele se trancou, mas Deus estava curando pessoas assim, uma forma, era um ambiente muito poderoso de milagre. Depois eu chamei ele assim, irmão, eu notei assim que tu me repeliu, tu me impediu de chegar perto de ti naquele momento de unção. Sabe o que ele disse para mim? Eu fiquei com medo de ser curado naquela hora. Medo de ser curado? Ele assim, Por quê, irmão? Porque eu pensei na minha família, se eu fosse curado eu ia perder minha aposentadoria. Eu ouvi isso. Ele tinha até certeza que ele poderia ser curado, mas ele não queria, porque ele não queria abrir mão lá do Bartimeu, da capa. Então, essa falta de entrega em relação a confiar em Deus, talvez acabe sendo um grande impedimento para nós vivermos a totalidade de tudo aquilo que nós poderíamos. A Dani colocou algo muito importante aqui, né? Que o erro de muitos na liderança é querer copiar a direção de Deus a outros para a sua liderança. Não que copiar algo bom sempre vai ser bom para aquela liderança. Daí não flui na direção e trazem feridas desnecessárias aos seus liderados. A questão não é copiar em si. Se nós fôssemos simplificar, pragmaticamente a palavra discipulado, nós acabaríamos em copiar. Tem até um ministério muito conhecido, Jesus Copy, né? Discipulado. Cópias de Jesus, né? Cristãos, a Antioquia chama de cristão porque parece com pequeno Jesus. Né? Ficou tão parecido, pequenos cristos, né? A questão não é copiar, Dani. A questão é copiar só a estética. É a Dani que colocou ali. Copiar a estética. Muitos vêm aqui e copiam a estética. É acreditar que a parede preta, a unção está na parede preta. Olha, estão usando essa espuma aqui, eu vou colocar lá também, a igreja vai crescer. O resultado vai ser o mesmo. Pode colocar, né? Pode colocar.
copiar só a estética. Copiar só a estética, o nome se chama pirataria. Eu quero a estética, mas não quero pagar o preço. Como é que eu levo a essência? Pela qualidade do produto. Então, mas eu quero muito ostentar aquela marca. Aí eu vou lá e compro pirata. Só que não tem a mesma qualidade. Lavou, já vai ficar tudo esticado. Não é o mesmo criador, né? Não tem essência, não tem a mesma matéria, não tem o mesmo produto, né? Que caracterizou aquela marca como algo boa, sólida, é a sua qualidade, a sua resistência, a sua durabilidade, a sua textura, né? Então, copiar apenas a estética sem copiar a base, o fundamento que sustenta aquilo, é um erro terrível. Fala, eu também quero, que lindo, eu também quero fazer um podcast. Então, mas quantos anos de mesa aconteceu isso aqui antes de virar um podcast? Imagina. Quantas vezes nós tivemos isso aqui entre nós? Então vamos fazer também. Pode fazer, não tem problema. Todo mundo pode fazer. A questão é, eu estou copiando a estética ou eu estou gerando uma essência? Esse aqui é o ponto. E quando eu copio só a estética, eu vou trazer feridas enormes, porque eu digo para as pessoas que é fácil de conseguir. Só que depois elas se frustram porque não tem durabilidade. Eu quero construir algo que dure. Você quer uma árvore rápida? Planta um cogumelo, em 24 horas você tem uma árvorezinha. Agora, você quer uma árvore sólida? Planta um carvalho, vai demorar 70 anos. Mas você pode fazer uma casa depois que nada derruba. Uau. Apóstolo, e sobre essa sua colocação, eu faço uma pergunta então. Tem como dar de graça para os outros aquilo que o senhor pagou caro para receber? Porque a vontade de facilitação até da nossa parte é grande, mas eu particularmente tenho encontrado muita dificuldade de ver pessoas receber de graça, até de mim, aquilo que me custou caro. Tem como? Há uma confusão com a graça. Não, é o que eu digo da de graça sem... Sim, não, mas tá dentro. De passar um monte tá de processo. Tá dentro. É que a gente diz que foi de graça, mas não é de graça, é pela graça. Pela graça. Porque custou para alguém. Custou para alguém. O fato de eu ter recebido de graça não significa que aconteceu de graça. A salvação não aconteceu de graça. Teve um preço. Deus amou de tal maneira que deu o seu filho. Sabe como foi dar esse filho? Bofetada, murro, chicotada, prego, morte de cruz, afronta, soco na boca, soco no olho, coroa de espina. Foi de graça, não? Teve um custo. Aí ele me dá isso pela graça que alguém pagou. Então é muito difícil dar valor para aquilo que eu não entendo o preço. Então, esse é uma fonte muito grande de frustração. Né? De frustrações. Então, assim, eu recebi de graça, isso me constrange, porque eu sei que custou muito para alguém. Né? A mãe da gente, eu lembro que minha mãe era uma figura, né? Eu estou cuidando dela nos últimos tempos da vida dela, e levo ela para cá, e leva para lá, e, meu Deus, servindo, né? Minha mãe. E eu lembro dela assim, às vezes eu estava saindo da casa dela, a mãe, né? A avó, né? Quem nunca ganhou um dezão da avó? Escondido da mãe. A avó vinha fazer assim, ó. A avó é... Pega. E a gente recebia aquele dinheirinho, né? A mãe queria botar dinheiro na minha mão, assim. Pega, para botar uma gasolina. Mas não precisa. Por quê? Eu sabia que aquilo para ela, economizar aquilo, tinha custado tanta coisa para ela. Eu disse, não. Pega. Aí eu recebi de graça. Mas teve um custo. Né? Aí eu pegava. Aí eu ia lá, debaixo da Bíblia dela, e botava de novo. Eita. Porque eu sabia que ela ia lá. Tá bom, porque ela não ia deixar eu sair sem pegar. Sim. Né? Como é bom servir pessoas que, por mais que elas não possam fazer muito,
Mas você sabe que ela Ela está fazendo sempre tudo quer. que pode, né? Eu tenho tanta dificuldade com o aproveitador, pessoa que É isso pensa aí. que por ter pouco, você nem entendeu. Vai levar muito, não né? semeia nada. Acha que uma história comovente vai arrancar... Ei, nós já fomos missionários, meu povo. Nós sabemos muito bem. Sabe, eu fiquei assim, achei tão lindo um dos nossos pastores, né? Eu cheguei de Pernambuco, não vou falar o nome, mas tinha uma oferta lá. Eu não foi precisando, não. Foi para buscar a oferta? Não, nós fomos para Nós fomos para oferecer. Nós fomos para oferecer. É. Imagina. Mas sabe o que? Eu fiquei feliz não pela oferta, eu não estava precisando dela. Né? Pelo coração, né? Mas sabe o que eu fiquei muito feliz? Eu fiquei muito feliz pelo seguinte motivo. O que meu trabalho deu fruto. Porque discipulado nada mais é do que transformar pedinte em ofertante. Uau. É isso. Sabe, eu fiquei... Eu daria 3 vezes. Naquele momento eu estava disposto a ofertar 3 vezes mais. Porque o meu trabalho deu fruto. Eu não gastei uma semana sem dar fruto. Sabe, pastor Márcio? Então eu não estava precisando. Eu fui para oferecer, eu não viajo precisando. Eu não gosto de ficar refém de nada. As pessoas abençoam, é uma benção. Às vezes levam a gente, é uma benção. É feliz. Mas aquela atitude naquele momento, sabe assim, digo, não foi o valor em si. Não. Foi importante, coração, é importante. Estava embrulhado É no importante, dele. por favor, entenda isso. É muito importante. Mas aquele coração revelou assim, olha, o meu discipulado está funcionando. Tá entendendo, porque eu sei que aquela pessoa vai crescer. Eu sei que aquele irmão vai prosperar. Eu sei que aquela pessoa vai dar fruto. Mano, meu Deus. Que maravilha. Que coisa maravilhosa. Sabe? Quando o discipulado funciona, né? A Fabiana colocou aqui, apóstolo Everton, o que fazer quando você chama para o confronto? Eu gosto dessas perguntas. Vocês não sabem como eu estou gostando. Mas continua sendo ignorado. O que tu faria, apóstolo Everton? Meu Deus do céu. Tu está tentando o confronto e a pessoa foge do confronto. Olha, eu tenho ao longo da vida aprendido que depois de Deus insistir em falar com a pessoa e ela é resistente a ouvir, Deus se cala com ela. Deus se cala. Eu estou falando, tu não está me ouvindo? Tu vai parar de me ouvir, porque eu vou parar de falar. Já tentei e não deu resultados. Eu vou entender que não há uma autoridade de uma parte fluindo sobre a outra e não há um coração receptivo. Tentaria, como às vezes faz com algumas pessoas. Várias vezes, né? Muitas. Né? Uma última conversa sincera. Ontem eu mandei mensagem para uma pessoa assim. Falei assim, olha, eu tenho insistido contigo ao longo desse tempo, só que o teu silêncio me faz pensar que talvez a minha fala não é bem-vinda. Então, assim, hoje eu gostaria que tu me dissesse se eu devo continuar insistindo ou não. E a tua palavra vai ser decisiva. Aí a pessoa... Muito bom. Não, a pessoa me mandou um áudio. Não, pastor, pelo amor de Deus, é isso que me sustenta, é isso que me fortalece. Não desiste de mim. Então me dá uma resposta. Me perdoa porque eu fico calado. Eu falei, não, então tá bom. Eu vou entender que o teu silêncio me faz pensar que você não quer falar. Só que o teu silêncio, pelo que você falou, me faz pensar que você quer continuar me ouvindo. Então, o dia que não for mais bem-vinda a minha fala, me fala que eu me calo. Então, eu continuo insistindo contigo. Por favor, pastor, obrigado. Se a pessoa era uma oportunidade assim, não, pastor, eu não aguento te ouvir mais, eu não quero mais caminhar contigo, eu não gosto do teu jeito, pastor, para mim deu, tá rolando um relacionamento em outro lugar, beleza. Mas eu tive que ir a esse extremo. Porque a falta de posicionamento dela diante da minha fala me fazia pensar exatamente isso. Quando eu abri o meu coração dessa forma e ela abriu o dela, eu falei, então tá bom, meu irmão, vou continuar insistindo contigo. Se tu continuar insistindo e não me responder, daqui a pouco, de novo, eu vou te mandar a mesma mensagem. Só que agora eu não vou parar porque tu pediu para mim continuar. Pronto. Quando você chama para o confronto e é ignorado, você tem que aplicar o contorno. Porque senão vai vir a afronta. A afronta vai vir. E talvez ela já esteja pronta. Então, o contorno, né? O contorno. O que é contornar? Se a água não está conseguindo cortar a pedra, o que ela faz?
ela contorna. E continua fluindo. E Ela continua não para de fluir. Não para de fluir. Ela não para de fluir, porque tem uma pedra no meio do caminho. Não para de fluir. Exatamente. Então é isso, né? Mas não pare de fluir, Fabiana. Amém? Glória a Deus. A Renata aí, olha só. Deixa eu ler aqui, ela Lê fez aí. uma colocação bem interessante. Eu acho que não é só delas, mas de muitos, e é interessante que é uma área que o senhor ministra. Né? Ó, meu maior erro foi querer ser Deus na vida das pessoas. Demorei para aprender. Doeu, porque estava depositando nelas as minhas faltas. Estava tudo errado. Tem uma coisa que é pior do que querer ser Deus na vida das pessoas. Tem ainda? Tem. Pode ter pior? Meu? Pode? Pode. Ixi, conta aí. Querer ser mais do que Deus. Melhor que ele ainda. Melhor do que Deus. Meu Deus do céu. Né? É. Querer ser melhor. Porque Deus tem dia que é terrível. Ser Deus. Ele é Deus, né? É, Eu sempre digo assim, deixa Deus ser Deus, Quando eu porque ele é digo bom terrível, nisso, é né? de tremendo, é de poderoso. Sim. Né? Eu sempre digo, deixa Deus ser Deus, porque ele é bom nisso, É né? isso aí. Fica Deixa tentando. Posso dar um exemplo? Pode. Se o menino do senhor ligasse agora e falasse assim, seu netinho, vovô, corre aqui na creche que tem um grandalhão que quer bater em mim na saída. O que o senhor faria? O que o senhor faria? Eu iria correndo para a creche. É, mas Deus não desceu para brigar. Não. Mas eu não ia brigar com ninguém. Não, eu sei, mas Deus não desceu para travar a batalha de Davi com Golias. Deus não desceu. Não. Não estou dizendo que a gente não faria Sim, isso. Estou fazendo sim. uma comparação. Não, entendi. Porque nós, mas às não vezes, para brigar com os outros por causa como dele. disse a Renata, nós queremos tirar Sim. muitas pessoas de lugares que Não. Deus colocou elas lá. Deus colocou elas lá e nós queremos ser melhor do que Deus e tirar elas. Impedi-las de passar pelo processo do sofrimento que Ajudar por fim, a lagarta a vai sair do casulo. gerar crescimento. O sofrimento gera crescimento. Quebrar o ovo pro pintinho sair. Quem te impede de sofrer também te impede de crescer. Quem te poupa, né? Isso aí. Vai ter que cair para aprender a andar. Ninguém nunca aprendeu a andar sem cair. Vai ter que ralar o joelho. Quero andar de bicicleta. Você tem que estar disposto a aprender a saber que em algum momento você pode ralar o joelho. E se você quiser fazer manobras radicais, depois os riscos de se machucarem ainda são muito maiores. Então não dá para ser melhor do que Deus? Não, ele é bom, né? Isso, né? Deixa ele ser Deus, né? Entender os processos, né? E como é que a gente consegue... Como é que a gente faz para saber dosar a nossa ajuda em relação a pessoas que estão passando por situação que Deus as colocou? Como é que a gente pode falar assim, até o quanto eu posso saber ajudar servir essas pessoas? A gente vai ganhando experiência, né? Esses dias alguém disse, pastor, estou com uma pessoa assim, tal cidade, é um pastor, piriri, precisa de ajuda, não sei o que ela. Posso te passar o telefone dele? Eu disse, não. Mas você pode passar o meu para ele. Uau! Posso, pastor? Pode. Pronto. Só que até agora não ligou. Não recebi nada de ninguém. E se eu tivesse que ligado? Então esse é um dos pontos, como diziam os antigos, a gente fecha os ouvidos para a sabedoria dos antigos. Os antigos diziam assim, ó, quem está com sede pede água. É verdade. Quem não está com sede não pede. Entendeu? Pode ser qualquer coisa, você fica sem, mas se você tiver com sede aqui, daqui a pouco você pede água. Você tem que implorar para ajudar? Quem quer, irmão, pede. Quem quer de verdade, pede. Poxa, que lição, hein? Posso te dar o telefone da pessoa? Não precisa. Não, porque eu não vou ligar. Mas se a pessoa me ligar, eu vou entender. Porque talvez você está tentando ajudar ela, o cego, mas ele só quer o INSS, ele não quer enxergar. Ele só quer que você ajude a liberar o INSS para ele ficar aposentado. É isso aí. Né? Então, por isso que Jesus perguntava, o que tu queres que eu te faça? Parece uma pergunta boba. Né? Tá na cara que o homem é cego, né? Tá na cara que eu sou cego. Mas a pergunta, Jesus nunca faz nada sem sentido. Jesus nunca faz nada sem propósito. O que tu queres? Porque tu precisa expressar o que tu quer de verdade. Precisa expressar, né?
Então, o pastor Márcio disse uma coisa, nós estamos com uma audiência muito grande hoje. Tá aqui, lindo, hein? né? Tá lindo, né? Só tem uma coisa, assim, o pessoal gostou muito de assistir, mas não gostou do podcast. Sério, pastor, porque ninguém curtiu. Diga para nós que a gente pode melhorar, para você deixar, né, a Dai colocou uma coisa aqui. Não, a colocação da Dai é fantástica. Fala aí, então. Meu erro. Cadê aqui? Foi querer. Meu maior erro foi querer agradar a todos para agregar pessoas. Acho que Esse aqui, líder, nunca cometeu pastor de igreja. Como é que faz, né? E aí? É um erro. A receita para desagradar pessoas é tentar agradar todo mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta muito dura. Ui, meu Deus. Muito confrontativa. Senhor Jesus, me dá sabedoria. Jerusalém foi do Senhor Jesus? Não. Depois de toda a obra dele, 10 dias de oração, quantos estavam na reunião? Exatamente. Mas aqueles 120 mudaram a história. Ele podia ter tentado agradar os romanos, era só dizer o que os romanos queriam ouvir. Ele podia ter tentado agradar os fariseus, era só ele dizer o que os fariseus queriam ouvir. Ele podia ter tentado agradar todo mundo. Seria um ótimo político naquela ocasião, né? Ele agradou o Pai. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Amando as pessoas. Amando as pessoas, não é desamar. Porque muitas vezes, então vou falar o que Deus quer e eu vou tentar agradar as pessoas e vou desagradar a Deus, né? Não dá, né, querido? Meu Deus do céu. E aí, pessoal, quem mais que temos aí? Que maravilha, né? A colocação da Dai é muito importante e eu acho que se torna mais conflitante agradar as pessoas na medida em que essa base, que é a palavra-chave do nosso podcast, vai sendo consolidada. Porque os próprios critérios da base acabam sendo muito conflitantes para quem quer agradar, especialmente quem pensa em agregar. Por quê? Porque existem questões muito bem estabelecidas na base que precisam ser honradas, respeitadas, precisam ser seguidas e, às vezes, essas pessoas vêm de fora, né? Querendo implantar seus pensamentos, suas ideias, trazer as suas experiências, não que sejam importantes, mas muitas delas vêm de ambientes de frustração, aliás, de fracasso, de derrota. Então, eu acho que acaba sendo um tanto conflitante, complicado e até impossível agradar a todos. Você consegue agradar a alguns, e quando você se preocupa em agradar pessoas, você vai ter que lidar com a minoria que você pode alcançar, porque o verdadeiro alcance é agradando a Deus. E a longo prazo isso é poroso, né? Traz um crescimento. Mas como agradar as pessoas o tempo todo para sempre? Não dá. Não tem como você sustentar isso, né? Principalmente agradar a todos ainda. Meu Deus, como? Todo mundo tem uma demanda, todo mundo tem uma necessidade, né? E isso a longo prazo é um erro, né? E a Dai colocou então algo aqui muito importante, Dai. Muito bom aqui a tua colocação. Olha, ontem um menino, um dos adolescentes aqui da igreja, está enfrentando um problema de liderança, porque ele começou a pregar na escola. E ele abriu a torneira da energia muito forte. E ele saiu cavando, irmão, cheio da glória de Deus, pregando. O que aconteceu? A escola chamou, proibiu ele de pregar. Porque ele começou a levar a sala toda para frente, aceitar Jesus em outra sala. Transtornou a escola. Meu Deus. Aí a escola agora veio, aí já a gente se levantou, proibindo, tal, reclamando. Proibiu. Aí disse, agora, pastor, como é que eu faço para liderar? Eu digo, tem um jeito. Eles disseram que eu só posso pregar do portão para fora. Eu disse, então tu já sabe onde tu pode pregar. Tem uma praça perto do colégio? Pronto. Foi da escola. Tem um banco de praça?
Chama, olha, vou pregar lá fora, vou pregar lá fora, vou pregar lá fora. Pronto. Problema de liderança. Mas todo problema de liderança dá para resolver. Então, a existência do EPL é o nosso recurso primeiro. Assim, ó, por exemplo, dentro da nossa estrutura ministerial, quem não entende o valor do EPL não entendeu, para mim, liderança no nosso contexto ainda. Exatamente. Para quem não é importante, não... E o interessante é que a palavra que o senhor traz, ela toca todos os grupos. Por exemplo, o empreendedor. Meu Deus, serve nós temos muitos que vêm aqui. Mas essa palavra serve para o empreendedor? Tem empresários que vêm aqui o tempo todo. É dentista, é médico, é empresário, dono de para um funcionário serve? Traz os funcionários. Tem para gente para um pai. Fantástico. Para um pastor. Então, não é uma palavra direcionada para um grupo específico. É uma palavra direcionada para que haja crescimento dentro desse quesito igreja. Então é para isso que existe o EPL, para te ajudar a liderar melhor, né? Para você, então assim, e o bom é você investir, nossos irmãos, né? Você que é da MFA principalmente, né? Porque é um recurso aberto para todas as igrejas, mas você economiza trabalho, aprende com nossos erros, para você não precisar cometer. Olha que coisa boa. O que tu errou que eu posso aprender? Meu Deus do céu. Não é verdade? Então, ganha tempo, vamos encurtar, né? É um recurso muito importante o EPL. Lembrando, toda segunda. Toda segunda. Toda segunda-feira de cada mês. Primeira segunda-feira não tem EPL. Segunda-feira aqui na EPL. Porque na primeira é ceia do Senhor. Os pastores têm a oportunidade no culto de ceia de reforçar os irmãos. Irmãos, olha, semana que vem, culto de ceia, onde você agrega a maior quantidade de pessoas, pelo menos nas MFAs. Irmãos, olha, semana que vem, para quem está próximo aqui, região, EPL, a nossa igreja sede. E para quem está aí espalhado pelo Brasil, São Paulo, Pernambuco e outros lugares mais, olha, amados, semana que vem não esquece de acessar lá no canal da igreja. Participe, receba a palavra em tempo real, seja edificado. Que glória, hein? A Dani fez uma colocação aqui e eu vou pedir perdão e refazer a forma da pergunta, porque é muito interessante o jeito que a pergunta que ela colocou. Apóstolo, dá para deixar de ser servo quando se torna líder? Meu Deus. Dá? Deixar de ser servo? Agora eu era servo. Eu sou servo, estou servindo. Servi tão bem que agora fui levado a um lugar de líder. Dá para deixar de ser servo porque agora eu sou líder? Aí perdeu a liderança. Perdeu? Não é mais líder. Vai ser mais servo. Eu gosto muito de uma definição dos americanos, quando um presidente da república, né, ele passou a sua gestão 4 anos ou 8 anos, e essa gestão está terminando, eles chamam da seguinte maneira, que ele está sendo promovido a povo. A povo. Porque ele era servo. Agora ele vai ser promovido a povo, ou seja, o povo é maior do que o servo. Bah, que legal. Está sendo promovido a povo. Entendeu? Então, o líder, nos termos de Jesus, é servo. Agora, é claro, nós precisamos entender bem e caracterizar o que é servir. Né? Porque é servos servindo outros servos e não tiranos. É servo servindo outros servos. Alguém mais servo ainda. É servo servindo servos. É pé lavando pé. É você lavando o pé para não lavar o seu. O único jeito de você não lavar o seu é lavando do outro. É você olhando para o pé do irmão sujo e se sentir incomodado a ponto de ser constrangido a servir, né? Em vez de apontar a sujeira no pé, é ele de se curvar lá e lavar, né? Irmão, quero te ajudar. Quero te ajudar. Irmão, a sujeira do teu pé está me incomodando. Eu gostaria de ajudar, você andar com o pé mais limpo daqui para frente. Caráter, né? Em vez de ficar contando para os outros, né? É os 3 filhos de Noé, né?
Ficamos sem já. Cada um olha assim para um tipo de filtro de ótica tão diferente do pai, né? Um vê e conta para o outro vê e não faz lá nada, mas o mais velho vai lá e cobre o pai. Fala, não vou deixar, tu não devia ter. É tudo filho, mas... Na semana que vem, nós vamos tratar... Se nós tratarmos os nossos liderados como Deus trata os seus, como é que Deus trata? Como é que Deus treina líderes? Semana que vem nós vamos continuar sobre esse tema, liderança. Amém? Vamos orar? Vamos. Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Tomados de felicidade e gratidão no coração, nós chegamos ao término desse podcast. Felizes e contentes, alegres e sorridentes. Porque a sua palavra produz vida. Ela nos leva a um lugar de profundidade, de entendimento, porque traz a revelação da verdade. Estamos pedindo tua graça para que possamos colocá-la, a tua palavra, em prática, todos os dias na nossa vida, e assim nós entendemos que andamos sobre a tua vontade. Abençoa a tua igreja, teu povo, que nos acompanha semanalmente, fielmente aqui através dessa audiência. Que o poder do Senhor, através do Espírito Santo, agora entre em suas casas, lares, famílias, vidas, em seus casamentos, igrejas, em seus trabalhos. Pai, pelo poder do nome de Jesus, abençoa-os sobremaneira, para que eles possam ser testemunhas vivas das grandezas do Senhor. Nós oramos e assim cremos, por isso profetizamos que sobre o teu povo vem um fim de semana poderoso. Serão noites, dias de poder, presença e glória. Oramos para que as multidões se movam até a sua igreja, que pessoas com o coração decididos, movidos pelo teu poder, venham à sua presença e a sua casa se encha. Traga, Senhor, almas e mais almas, para que as pessoas sejam alcançadas. Pessoas vindo de todos os cantos, norte, sul, leste, oeste, sudeste, noroeste, centro-oeste. Pessoas vindo de todas as regiões. Move as massas, Senhor, para que pessoas sejam alcançadas. Peço a tua bênção, teu grande favor e amor. Essa é a oração que faço. Para a glória do nome de teu Filho Jesus. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, que você tenha um final de semana poderoso na presença de Deus, ungido demais. Fale do amor de Jesus para alguém, convide para estar conosco aí na tua igreja local. No domingo você vai ser poderosamente abençoado. Obrigado, apóstolo Everton, nossa equipe. Fique com Deus. Deus abençoe e até a próxima semana.